Olá, olá, olá! No vídeo de hoje eu estarei falando para vocês a importância das palavras técnicas para você que deseja vir trabalhar aqui no Canadá. Meu nome é Paulo César Carpegiani, já trabalho com manutenção aqui no Canadá há mais de 6 anos. Mas antes de continuar esse vídeo, como de costume, por favor, deixa aí o seu gostei, o seu joinha, deixa o seu comentário, assista esse vídeo até o final e no final, ó, você compartilha para geral mesmo. Compartilha para geral. Então, qual é a importância das palavras técnicas para você vir trabalhar no Canadá? Ou caso você tenha a oportunidade de receber uma job offer, não de receber uma job offer, mas de passar numa entrevista. É importantíssimo, tá? É importantíssimo. É impossível você passar em uma entrevista de trabalho sem saber palavras técnicas da profissões. É impossível, a menos que você passe numa entrevista de emprego, você é selecionado para entrevista de emprego e nessa entrevista tenha um intérprete. Se tiver um intérprete, ok, você não vai precisar de palavras técnicas. Mas se não tiver, você vai precisar. E se não souber, não tem essa, não tem aquela. Não passa. Não passa de jeito nenhum. Mesmo se tiver um intérprete, se eles gostarem do seu CV, você vai passar para uma entrevista. E se tiver um intérprete, mesmo ele gostando de você, eles vão te dar um tempo para que você aprenda as palavras técnicas da profissão, ou que você aprenda a falar o francês. No caso, vou falar aqui do francês, tá? Que eu estou aqui no Canadá, na província do Quebec, e aqui nós falamos o francês. Estou falando do francês. Então, você tem que saber, porque senão a sua chance de conseguir uma oferta de trabalho diminui drasticamente. Você tem que contar com a sorte. Então, ó, eu tô aqui com a cola aqui, ó, eu separei 15, 16 perguntas, tá? Perguntas técnicas, tá? Que pode ser feito para você na hora de uma entrevista de trabalho, tá? Lembrando que é em francês. Esse material aqui é da minha mentoria, tá? O pessoal que faz a mentoria comigo aqui já está estudando esse material. Eles já estão, eu faço a entrevista com eles em francês e eles me respondem em francês, tá? Então, vou falar para vocês aqui e vocês, por favor, deixem no comentário aí, fala comigo se vocês entenderam. Por quê? Porque eu vou fazer as perguntas que estão aqui em francês e depois também vou estar fazendo ela em português. Assim vocês estarão entendendo. Mas, como eu disse, por favor, deixa aí no comentário se você entendeu e se você é capaz de responder essas perguntas aqui em francês, de explicar tudo isso em francês, tá? A primeira pergunta nós vamos falar das questões técnicas, tá? Serão 7 perguntas sobre questões técnicas, tá? Então, a primeira, como eu disse, estou com a minha colinha aqui, tá? A primeira questão é o seguinte, como eu disse, vou fazer em francês, depois eu estarei fazendo a mesma pergunta em português, tá? Estarei fazendo a tradução. A primeira pergunta presta atenção na pergunta, vê se você é capaz de me responder em francês, tá? Pouvez-vous me parler de votre expérience en maintenance électrique? Vocês entenderam? Você é capaz de me responder essas perguntas aí em francês? Explicar tudo isso em francês? O que quer dizer essa pergunta? Olha só. Você pode me contar sobre a sua experiência com manutenção elétrica? Em português, fácil. Você vai falar isso fácil. Agora em francês, como que você vai contar a sua experiência em francês? Só aqui você tem que usar muitas palavras técnicas para contar a sua experiência que você faz, seja na elétrica, seja na mecânica, na solda, não importa qual, você vai ter que usar muitas palavras técnicas aqui para você responder isso, porque senão é impossível você estar respondendo, tá? Segunda pergunta, tá? Presta atenção, tá? Avec quel type de système électrique ou mécanique avez-vous déjà travaillé? Baisse tension, panneau de contrôle, automatização. Vocês conseguiram entender? Vamos lá para português agora. O que quer dizer essa pergunta?
Com que tipo de sistemas elétrico-mecânico você já trabalhou? Baixa tensão, painéis elétricos, CLPs, sistema de acionamento mecânico? É essa a pergunta, tá? E aí, só deixa comentar. Se é capaz de responder essas perguntas aí numa possível entrevista de emprego? Você é capaz de responder isso daqui? Presta atenção, em francês? Terceira pergunta, tá? Savez-vous lire des schémas électriques ou des plans techniques? Em português, você tem experiência lendo esquemas elétricos ou plantas elétricas? Lembrando que você terá que responder em francês. Você é capaz? Quarta pergunta. Pouvez-vous décrire une situation où vous avez diagnostiqué et réparé une panne électrique? Em português, você pode descrever uma situação em que diagnosticou e resolveu uma falha elétrica? Você é capaz de responder isso? Presta atenção, tá? Francês. Sem palavra técnica é impossível. Aqui você tem que utilizar muitas palavras técnicas. Em português é fácil. Você que trabalha na área e responder isso aqui em português é fácil. Agora, imagine você tendo que responder isso em francês. E é desse jeito que vai funcionar, tá? Quando você passar por uma entrevista de emprego, é desse jeito, tá? Como eu disse, exceto se tiver um tradutor. Se tiver um tradutor, tá tranquilo. Mas mesmo assim, com o tempo, você vai ter que ter um tempo ainda para você aprender, para depois passar por uma segunda entrevista. Então não tem para onde correr. Se você quiser uma job offer, você tem que aprender. Principalmente aqui pro Quebec, tá? Quelle tâche de maintenance préventive avez-vous déjà effectué? Vocês conseguiram entender isso daí? Tradução. Quais tarefas de manutenção preventiva você conhece? Imagina, vai ter que explicar em francês na entrevista, tá? Então, por isso que é importante saber as palavras técnicas, tá? Talvez você em francês seja capaz de conversar com muitas pessoas, ir na padaria, comprar algumas coisas, mas se você quiser conseguir uma job offer, tem que saber palavras técnicas, tá? Sétima pergunta. Avez-vous, presta atenção na pergunta, tá? Para ver se você consegue entender também. Avez-vous déjà l'expérience avec les procédures de cadenassage? Presta atenção que eu estou falando bem devagar o francês, tá? Para que vocês também possam entender. Quem aí já estuda francês e está estudando francês, eu estou lendo bem devagarzinho para que vocês também possam entender, tá? Fazendo a tradução, você tem experiência com procedimentos de bloqueio e etiquetagem? Loto, que s'appelle em francês chama cadenassage, tá? Então, isso daqui é questões técnicas, tá? Agora eu vou fazer para vocês 1, 2, 3, 4 perguntas, tá? De questões comportamentais. Questões comportamentais. Francês, tá? Primeira pergunta. Tô falando bem lento para que vocês consigam entender em francês também, tá? Parlez-moi d'un moment où vous avez travaillé sous pression. Comment avez-vous géré la situation? Conseguiram entender? Essa daqui é bem parecida com o português, não muda muita coisa não. Se você parar um pouquinho para pensar, é bem parecido com o português, tá? Em português, conte sobre uma vez em que você teve que trabalhar sob pressão. Como lidou com isso? Você é capaz de responder essa pergunta em francês? Se você for capaz, meu parabéns, tá? Porque realmente é difícil, tá? Não é sendo sarcástico nem nada, é só para dizer que realmente, se a pessoa não tiver acostumado com palavras técnicas, é praticamente impossível. Por isso que eu falo, você tem que saber, tem que treinar palavras técnicas para passar na entrevista. Não tem como, entendeu? Na entrevista você vai falar de motor, você vai falar de contator, você vai falar de redutor, você vai falar de rolamento, você vai falar de correia transportadora. Aí você vai falar na entrevista, vai falar de eletrodo, de solda. É isso que você tem que saber passar na entrevista, entendeu? Segunda pergunta, comportamental. Presta atenção, segunda, bem devagar, como eu disse, tá? Comment priorisez-vous les tâches lorsqu'il y a plusieurs
problèmes de maintenance à gérer. Tradução: como você prioriza tarefas quando há vários problemas de manutenção para se resolver. Ok? Terceira pergunta. Décris une situation où vous avez bien travaillé en équipe. Essa aqui também é bem parecida em português, então fica fácil para descrever, tá? Mas o problema é explicar. Como você vai explicar isso sem ter o vocabulário técnico? O vocabulário técnico é muito importante. Então, se você quer vir trabalhar aqui no Canadá, em especial aqui na província do Quebec, tem que saber palavras técnicas. Sem palavras técnicas, como disse, é impossível. Não existe entrevista sem palavra técnica. Mesmo em português, quando você vai fazer entrevista em português, você não tem que falar: eu trabalho com máquinas, sei lá o que, máquina aciona aqui, máquina aciona lá, eu soldo com TIG, eu soldo com eletrodo, eu soldo com sei lá o que, eu uso chave 10, 12, 15, só um exemplo, tá? Você não fala? Em francês é a mesma coisa, no sul, que a única coisa que muda é o idioma, só o idioma que muda, tá? Então, essa aqui é descrever uma situação em que você trabalhou em equipe, tá? Vamos para a próxima agora, tá? Presta atenção. Avez-vous déjà eu un désaccord avec un collègue ou un superviseur? Comment l'avez-vous résolu? Presta atenção. Comment l'avez-vous résolu? Em português, isso quer dizer, você já discordou de um supervisor ou colega de trabalho? Como você resolveu isso? Ok? Agora nós vamos aqui passar para questões sobre o candidato. Nós teremos 1, 2, 3, 4, 5 questões aqui sobre o candidato, tá? A primeira: pourquoi avez-vous choisi de travailler dans la maintenance électrique ou mécanique? Fazendo a tradução: por que você escolheu trabalhar com manutenção elétrica ou mecânica? Segunda questão: quels sont vos objectifs de carrière au Canada? Fazendo a tradução: quais são seus objetivos de carreira no Canadá? Terceira questão, tá? Que savez-vous de notre entreprise? Pourquoi souhaitez-vous travailler ici? Fazendo a tradução, tá? O que você sabe de nossa empresa? Por que você quer trabalhar aqui? Então, você vai ter que explicar isso aqui em francês, tá? Não tem jeito, é em francês, não tem para onde correr. E a outra pergunta êtes-vous disponible pour travailler en quart de travail, les fins de semaine ou sur l'appel? Fazendo a tradução: você está confortável em trabalhar em turnos, fim de semana ou de plantão, se necessário? E a última pergunta agora, fechando aqui, avez-vous l'intention de retourner au Brésil? Fazendo a tradução: você tem o objetivo de voltar ao Brasil? Por exemplo, terminou seu contrato, você tem o objetivo de voltar ao Brasil? Então, isso daí, tá? É um vídeo sobre palavras técnicas. Algumas palavras, como eu disse aqui, são palavras que eu dou na minha mentoria com o pessoal. O pessoal está exatamente treinando essa parte aqui agora e tem muitas outras pela frente que eles estão treinando. Eles já sabem fazer essas entrevistas aqui em francês, porque é importante, porque não adianta, são palavras que, se você não souber em francês, como eu disse, dificilmente você vai passar por uma entrevista de emprego. Então, você tem que saber isso na ponta da língua, tá? Não só essas palavras, mas como tem outras, depende muito da empresa. Isso daqui são algumas questões, mas tem várias outras questões que eles podem te perguntar, que é tudo voltado ao idioma técnico. Então, você tem que saber o idioma técnico. Quer conseguir uma job offer? Tem que saber o idioma técnico. Então, se você não saber,
procure correr atrás, procure estudar, porque não tem como. Quando você vai passar uma entrevista de emprego, você trabalha com elétrica, você não vai falar de cachorro, você não vai falar de padaria, você não vai falar de gente, você vai falar de palavra técnica, você vai falar de contator, de motor. Você trabalha com mecânica, a mesma coisa, você vai falar de redutor, moto-redutor, de rolamento, correia transportadoras, corrente. Se você trabalha com solda, você vai falar de máquina de solda TIG, MIG, solda, eletrodo. Então é isso que você tem que saber, entendeu? É isso que tem que saber. Então, pessoal, é esse aí o vídeo. Se você gostou, por favor, deixa aí o seu joinha, deixa o seu comentário e compartilhe para geral. E até o próximo vídeo. Fui!